Camila, fica à vontade, assim, compartilha com a gente o que você acha que é um conselho legal para um homem que está assistindo a gente, de entender o que são as ações que dá para a gente fazer, que são simples e que mudam muito a diferença em como a gente interage. É muito interessante essa sua observação, porque é aquilo, né? A gente mostra, né, os dados, mostra a realidade, e depois, e aí, né? O que a gente vai fazer agora, né? Mas eu acho que tem pequenas coisas que eu acho que são coisas, né, do dia a dia que talvez a gente conseguindo fazer no laboratório, talvez consiga mudar um pouquinho essa realidade, né? Colaboração, por exemplo, às vezes você tem que você quer fazer uma colaboração pegando um nível assim, um pouquinho maior, né? Tipo de professor que vai orientar um aluno, alguma coisa, e quer fazer colaboração com outro pesquisador da área. E às vezes tem um homem e uma mulher que eles são igualmente competentes, né? Igualmente parceiros, e que às vezes você pode dar a oportunidade de você colaborar com uma mulher no lugar de que você já tem inúmeros trabalhos com aquele homem, por exemplo, né? No sexo masculino. Então, como já é uma porcentagem menor, né? Se a gente fazer isso na base, né? Fazer com que mulheres participem um pouco mais na autoria dos trabalhos, que participem um pouco mais dos projetos, a gente começa a aumentar esses números, né? Dentro do corpo, acho que de produção científica mesmo. Eu acho que é essa coisa da participação feminina mesmo, motivar essa participação cada vez maior. Eu acho que é uma das sugestões. Enquanto a Aline vai testando, Isabela, você quer compartilhar um pouquinho assim do que você acha que podem ser coisas legais para os homens fazerem para mudar um pouco dessa disparidade de gênero? Eu acho que a fala da Camila foi muito boa, bem pontuais, assim. E, olha, o que os homens podem fazer, eu acho que, primeiramente, assim, é ouvir, entendeu? Não desacreditar que só porque é uma mulher ali que está na pesquisa, seja no trabalho, enfim, na sala de aula, que ela não é capaz de assumir, né, esse lugar só porque é mulher, entendeu? Então, eu acho que falta muito dessa noção, sabe, de deixar esse preconceito só porque é mulher e ela não é capaz, entendeu? E é até engraçado que, assim, na minha pouquíssima experiência, né, teve um dia que eu tava numa conversa, assim, tava eu, meu namorado e outra pessoa que a gente não via há muito tempo, assim, e a gente foi comentando, né, sobre a carreira que a gente queria seguir e tudo mais, até que o meu namorado, ele também teve a oportunidade, né, de fazer iniciação científica, também publicou artigo, e, assim, quando ele falou isso para aquela pessoa que era um homem, só faltou, assim, ele bater palma, sabe? Colocar ele no pedestal, nossa, que massa, que foda. E o engraçado é que eu tinha acabado de comentar a mesma coisa, né? Que eu também tive a oportunidade de fazer pesquisa, que eu também consegui publicar um artigo, e eu fui ignorada naquela conversa. Eu fui ignorada. E, assim, não porque eu acho ruim, não porque eu queria biscoito, entendeu? Mas porque eu percebi, sim, essa anulação ali, né? Talvez por eu ser mulher, sendo que a gente estava com os mesmos, assim, a gente fez os mesmos trabalhos, mas quem ali ganhou os créditos, assim, né? Foi aplaudido, foi um homem, entendeu? Então, eu acho que essa diferença, né? Esse sexismo ele acaba se revelando nesses detalhes, né, do dia a dia, o de não ouvir a mulher, o de não acreditar, né, o silenciar da mulher quando ela está expondo, né, a sua trajetória, a sua pesquisa, as suas falas. Então, eu acho que um dos passos aí seria ouvir mais, né? Nossa, muito legal, Isabela, incrível. Tem umas pequenas ações que ser homem é ser burro para isso, porque a gente não vê mesmo. Assim, eu estar sentado aqui na mesa, uma amiga do lado, a Ana, assim, alguém pede a conta e o garçom, ela pediu a conta, mas o garçom traz a conta para mim. Mas eu não vou pagar, eu tô sem dinheiro, eu ia pagar ela. Mas ainda assim, ele traz a conta para mim. E isso é uma coisa tão pequena que eu nunca notei isso, até uma amiga dizer isso para mim, ó. É a segunda vez que a gente vem aqui, a segunda vez que eu peço a conta e a segunda vez que entregam para você. Assim,
E isso para mim não parece uma coisa pequena, mas imagina isso se somando em todas as ações do dia, essa anulação desse espaço de que a mulher que está do lado do homem é a mesma coisa, é tudo indivíduo que está ali, que tem o mesmo potencial para fazer qualquer coisa, mas ainda assim, estruturalmente, culturalmente, até interno, não é nem que o garçom quer ser mal com a mulher que está lá, não, mas ele tem uma cultura que ensinou para ele que toda vez que ele vai entregar, quem tem o poder monetário ali de pagar é o homem, não a mulher. E essas coisas vão se enraizando aí para frente, como a Camila mostrou, por exemplo, que pesquisadores homens com o mesmo discurso, exatamente o mesmo discurso das mulheres, são melhor avaliados do que as mulheres. E é engraçado, porque engraçado, na verdade, é revoltante, porque tá só no sexo. A própria Camila diz, mostrou para os caras depois o resultado, e eles ficaram chocados, assim, não acredito que eu tenho isso, não. Então, o cara não quer fazer isso, ele não quer, mas ele tem um viés cognitivo, que é o que a gente chama, no caso do racismo, de racismo estrutural, ou o machismo estrutural, de que culturalmente ele não pensa, ele já age assim, e isso vai desencadeando várias outras consequências para o espaço que a mulher tem na sociedade. Isso é muito difícil de ver. Como homem, eu digo, eu demorei muito para enxergar várias pequenas coisinhas dessas, e quando a gente olha para coisas muito maiores, essa resistência pode ser ainda pior, né? Porque, como a Camila falou ali dos estágios mais avançados da carreira, quem normalmente está avaliando essas mulheres são pessoas mais velhas, que cresceram numa geração onde esse machismo era muito mais forte. Nossa, gente, a gente é muito liberal comparado a 10 anos atrás, né? Não é 30, não é 50, é 10. Se você estende para mais de 10, é bem pior. A gente é muito mais liberal hoje em dia e a gente está longe de atingir o ideal, que é uma sociedade igualitária. Em termos de gênero, sexualidade, de raça, que é até absurdo falar nessas coisas, dói no coração, mas a gente vive isso e a gente tem que trabalhar para lidar com esses vieses. Então, Aline, vamos tentar, vai dar certo. Vamos ver esse microfone lindo aí. E fica à vontade, você fala aí pra gente, vê se dá certo. Em relação à minha experiência como mulher, eu acho que não tenho muitas experiências frustrantes, diretamente frustrantes dentro da academia. Mas uma coisa que sempre me marcou foi que como as pessoas me viam como mulher dentro da universidade, principalmente os homens, né, os professores, as pessoas que tinham um cargo maior. Porque eu percebi que em algum momento eu não era ouvida, a minha voz era simplesmente silenciada, assim, a minha opinião não era tão importante quanto de pessoas que ocupavam cargos maiores e principalmente que eram homens. Isso foi um pouco frustrante, mas depois a gente aprende a lidar com isso e tentar buscar o nosso espaço dentro, que eu acho que é o mais importante de tudo. E também uma coisa que eu percebi muito, assim, eu acho que com as mulheres, acho que se a gente conversar em um grupo de mulheres, grande parte delas vai relatar a mesma coisa, que é em relação a, principalmente dentro de trabalho de campo, que é sempre você a mais fraca e deixa eu te ajudar aqui a carregar um equipamento. Será que você vai conseguir fazer isso? Cavar um buraco para colocar um pitfall, por exemplo? Então, isso é uma das coisas que a gente se vê. Na verdade, a gente é colocada nessa posição. Assim. Acho que a gente não tem nem a oportunidade de viver, de tornar aquilo uma experiência para falar, não, isso eu realmente não consigo fazer, isso eu consigo fazer. Então, acho que a gente é poupado da experiência de tentar algumas coisas pelo fato da gente ser mulher. E eu acho que isso impede um pouco a gente de sempre ter alguém querendo, assim, tudo bem, a pessoa pode querer ser cavalheiro, querer ajudar, eu acho que ajuda, mas assim, quando a pessoa já te diminui pelo fato de você ser mulher, no meu caso, de ser pequenininha, de ser magrinha, parece que não tem força e tal. Então, assim, a gente não precisa ter a gente não precisa ter esse julgamento prévio, a gente precisa viver ter experiência com essas coisas para a gente poder saber realmente qual a nossa limitação. Acho que todos nós temos limitações e a gente tem que saber, a gente tem que viver para a gente ter experiência com aquilo e não ser colocado de lado simplesmente pelo fato de você ser mulher, você ser magrinho, você ser isso. Então, isso foi uma das coisas que foi um pouco frustrante para mim, mas que hoje em dia eu consigo levar numa boa. E acho que de experiência é isso. E eu não sei se eu já posso pontuar as coisas que você acha que como a gente já colocaria, o que a gente faria para mudar esse cenário. Eu acho que, assim, é um processo de construção total, porque a gente vive numa sociedade patriarcal e que a gente... acho que os homens, eles estão, assim como nós, incluídos nisso e
se as discussões não forem feitas, se a gente não levar isso para dentro dos espaços em que homens e mulheres estão, porque mulheres também cometem esse tipo de atitude, isso é revoltante, mas é uma coisa que a gente tem que mudar. Então, eu acho que a gente só vai conseguir mudar isso se a gente levar, se a gente colocar isso em pauta nos diferentes espaços, principalmente dentro da universidade. E eu acho que isso, eu fiquei, estou dentro da universidade tem, acho que, sei lá, muitos anos, tem uns 14 anos, e eu vejo que tem poucos anos que essas discussões estão sendo feitas, então isso já é legal, está sendo feita alguma coisa, assim, então é interessante. A gente precisa colocar isso com mais vigor dentro das discussões, dentro de palestras, dentro de Semana da Biologia, e principalmente dentro da pós-graduação. Porque se a gente é menos representado em níveis mais altos da universidade, então é lá que a gente tem que reforçar ainda mais esse processo de discussão. Eu particularmente, tive um relato de uma aluna da pós que tratou todas as questões de gravidez e como foi o processo de lentidão mesmo na produtividade, de redução da produtividade por conta de cuidado com os filhos. E, assim, é frustrante, é chocante, porque a gente tenta planejar a vida para que tudo ocorra nas etapas certas e a gente acaba pensando, e agora? Eu tenho que parar minha carreira no momento que eu mais preciso investir nela? Ou como é que é? Então, assim, essas discussões têm que ser pautadas para a gente poder tentar colocar esses pontos em evidência e tentar buscar melhoras. Então, eu acho que o principal ponto que a gente precisa reforçar são as discussões, e eu acho que redes sociais são incríveis para isso agora, que todo mundo tem acesso, e quando a gente poder se reunir presencialmente, que isso se torne ainda mais um ponto de discussão.